Vamos começar agora uma série sobre avaliação de projetos de investimento. Então, os primeiros capítulos são justamente as técnicas, então discutir as principais, o payback, valor presente líquido, taxa interna de retorno modificada. Depois nós vamos passar pelo método de fluxo de caixa descontado, mostrando como construir esse fluxo de caixa e quais são os disponíveis e como interpretá-los. E aí, outras considerações relativas aos projetos, como tomar decisões e como usar essas técnicas todas em conjunto. Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos começar com o esboço de um projeto simples. Para isso, eu vou fazer aquela especificação gráfica de um projeto, então, uma linha do tempo. A linha do tempo, normalmente em projetos de investimento, nós estamos falando prazos longos, como, por exemplo, semestres, anos, trimestres e assim por diante. Afinal, investimento é normalmente algo que a gente faz para o longo prazo. Então, vou colocar aqui o período anos. Novamente, depende muito de cada negócio. Se você for alguém do agronegócio, pode trabalhar não em anos, mas em safras. Então, essa é a nossa linha do tempo. Vou começar aqui com a famosa data zero. Data zero é quando você vai começar o projeto. Então, pode começar hoje, pode começar daqui a 6 meses. Normalmente, entre o que você vai começar a discutir o projeto, fazer a modelagem financeira, discutir aspectos técnicos, essa data zero a gente pode estar falando daqui a 1 ano, a partir de agora, daqui a 6 meses, 2 anos, depende muito das características do porte do projeto. Esse é um projeto que vai ter 3 períodos, então eu vou fazer 3 marcas aqui. Então, data 1, data 2, data 3. Esse é um projeto, dentro dessa especificação gráfica que a gente faz, as flechas para cima e para baixo vão indicar as entradas e saídas de dinheiro, e é dinheiro mesmo. Então, por isso, inclusive, nós chamamos fluxo de caixa, entrada e saída de dinheiro no bolso. Então, uma flecha para baixo, como eu vou fazer agora, indica uma saída de caixa. O que é essa saída de caixa? É o dinheiro que os investidores, e aí a gente pode estar falando de acionistas, credores e outros que vão colocar os seus recursos aqui, é o dinheiro que eles vão colocar, que eles vão tirar do bolso deles e vão passar para a empresa. A empresa são pessoas que estão trabalhando lá, então a empresa vai receber esse dinheiro dos investidores. Eu vou colocar aqui uma quantia de 100, e esse dinheiro vai ficar lá no caixa da empresa e eles vão esperar assim, as coisas acontecerem dentro do projeto. Então, normalmente o projeto tem um seu gerente de projeto ou responsável pelo projeto que vai usando esses recursos. Então, vai contratando as pessoas, vai comprando peças, suprimento dos fornecedores, vai alugando os imóveis que são móveis que são necessários. Então, não quer dizer que esse dinheiro, 100, eles vão sair do bolso da empresa imediatamente. Não, ele vai sair do bolso dos investidores. Isso é importante. O fluxo de caixa que a gente vai fazer do projeto para fazer toda a análise é na ótica desses investidores. Não é o fluxo que o projeto vai funcionar, vai despender caixa, mas é o fluxo que os investidores vão usar para tomar sua decisão. Então, esse é um projeto, como eu tinha comentado, que tem 3 períodos. Então, aqui os 3 fluxos de caixa. Tem uma entrada de caixa de 30 no primeiro período, 40 no segundo e 50 no terceiro. Isso é dinheiro, seja qual for a moeda que você quiser usar, a moeda ou a criptomoeda que você quiser usar. Assim como 100 é a saída de caixa, ou quanto sai do bolso dos investidores, o que esse 30 no primeiro ano quer dizer
é que os investidores vão receber 30, ou eles esperam receber 30 ao final do primeiro ano. Essa é uma promessa, ou um esforço que está sendo feito pelo projeto, pelo gerente do projeto e todo mundo que trabalha, para tentar entregar esses 30 ao final do primeiro ano, assim como entregar 40 ao final do segundo, entregar 50 ao final do terceiro. Quando a gente faz um fluxo de caixa do projeto, um diagrama dessa forma, reparem que não tem fluxo da data 4, data 5 e assim por diante. Isso quer dizer que o projeto, a princípio, acaba no terceiro ano. A princípio, porque pode ser que depois você resolva continuar com esse projeto, mas resolver fazer com esse, ou melhor, continuar esse projeto a partir do terceiro ano, quer dizer que você vai tomar uma outra decisão, ou seja, vai construir um novo fluxo de caixa, como este daqui, e vai fazer uma nova análise, conversando com os investidores também, porque eles podem não ter mais interesse nesse tipo de projeto. Então, esse é um projeto que nasce nessa data aqui e acaba na data 3. Tá ok? Então, essa aqui é a estrutura do projeto. E agora, a gente vai começar a discutir a técnica do payback. Então, primeiro vamos definir claramente o que é o payback. O payback é uma medida bastante simples, é uma das primeiras medidas criadas para fazer análise de investimentos, e ela é uma medida de tempo. Então, a definição dela, do payback, é o tempo necessário para recuperar o investimento inicial. O que é o investimento inicial? No nosso caso, aqui, é exatamente esse valor de 100. Então, este daqui, o 100, é o nosso investimento inicial. Então, tá aqui. Então, o que a gente quer medir com o payback é justamente quanto tempo demora para recuperar esse investimento inicial aqui de 100. Então, como que a gente calcula isso? Então, primeiro aqui, vamos fazer aqui as contas. Essa é uma saída de 100, saída de caixa de 100, saída de dinheiro de 100. Então, a gente coloca com um sinal negativo para indicar que é saída de dinheiro. Aí vem o primeiro período. Pegamos e trabalhamos. Então, entenda o seguinte, como que foi a dinâmica? Na data 0, os investidores nos deram um cheque de 100, ou fizeram, através do Pix, uma transferência, uma TED, para a conta aqui da empresa, e a empresa começou a trabalhar. Então, trabalha, ao final do primeiro período, recebe 30. Muito bom. Se a gente recebeu 30, ou melhor, a gente espera receber 30, gastamos 100, nós investidores gastamos 100 na data 0, recebemos 30, falta recuperar então 70. Não é uma conta difícil, é uma conta... E essa é uma das belezas do payback, algo muito simples de ser calculado e entendido. Não deu para recuperar tudo, então vamos aqui trabalhar mais um ano, e aí... Trabalha, recebeu 40, falta recuperar 30. Muito bom. Então, do investimento inicial, a gente já recuperou 70, está faltando ainda 30. Só que é o seguinte, vejam que nesse período 3, a gente recebe 50 e só preciso recuperar 30. Ou seja, a gente a princípio não precisa trabalhar o período todo. Então, vamos dizer, mais ou menos, precisa trabalhar mais ou menos até aqui, um pouquinho depois da metade do ano. Então, como que eu acho esse ponto aqui?
É fácil. Pego esse 50 aqui e vou pegar esse 30. E eu vou fazer a seguinte conta. Falta recuperar 30 de um total de 50 que a gente recebe ao final da data 3. Ou seja, fazendo essa conta, falta aproximadamente 0,6. Aproximadamente não, 0,6. Pronto. Agora eu já posso calcular o payback. Então, o payback é o tempo necessário para recuperar o investimento inicial. Qual que é o tempo necessário? Tá aqui, ó. 2 anos e mais restinho aqui. Então, 2 mais 0,6, ou seja, 2,6 anos é o nosso payback. Simples de calcular, simples de fazer a conta, simples de explicar. Se vocês forem conversar com qualquer um, pessoalmente, ou via Zoom, ou WhatsApp, seja qual for a ferramenta, basta falar do payback, explicar o que é isso, e normalmente as pessoas já até fizeram essa conta do payback e nem sabiam que se chamava payback. Então, beleza, é uma conta simples, é uma medida de tempo. Aí vem a questão. Legal, deu 2,6 anos. Como que eu decido se eu faço ou não o projeto? Porque, afinal, quando a gente usa técnicas como payback, valor presente líquido, taxa interna de retorno, eu uso essas técnicas justamente para decidir se eu faço ou não o projeto. Então, a decisão é investir, não investir, fazer, não fazer. Já tem o payback. Como que eu tomo a decisão, então? Para tomar a decisão, eu preciso ter uma referência. Então, eu tenho aqui um payback meta. Está aqui o payback meta. E esse payback meta, e aí vem a questão. Esse payback meta é algo bastante subjetivo, não é algo, assim, infelizmente a gente não tem algo, uma fórmula, um modelo matemático que nos calcula esse payback meta. Isso vem muito da experiência da pessoa, ou dos investidores, ou da própria empresa com projetos similares, ou naquele setor já se sabe que, olha, projetos desse tipo costumam demorar um determinado período. Então a decisão, esse payback meta, e na maioria dos casos, ele tem um grau de subjetividade, ele é algo subjetivo. Tudo bem, não é o fim do mundo, mas já é um primeiro calcanhar de Aquiles aqui. Muito bom, como é que eu tomo a decisão com o payback? Eu vou fazer justamente, eu preciso comparar o payback do projeto. Então, legal, eu tenho um payback meta, esse é um payback do projeto. Então, eu vou comparar o payback do projeto contra o payback meta. Se o payback do projeto for menor ou igual que o payback meta, ou seja, se eu recupero meu investimento num período menor ou igual que eu tenho essa meta, então a decisão nesse caso é investe. Ou seja, eu vou dar o cheque, eu como investidor, vou dar o cheque do 100 para fazer esse projeto. Agora, se o payback do projeto for maior que o payback meta, aí essa decisão vai mudar. Aí a decisão é não investe, ou rejeita, recusa, reprova, o que vocês quiserem usar, não faz. Não quer dizer que você tenha que matar o projeto para sempre, mas o que você vai fazer é basicamente, olha, eu vou pegar esse projeto, vou revê-lo,
ou vou colocar na gaveta e daqui a um tempo mudo as condições do mercado, do setor e tal, e aí ele pode se tornar atrativo. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Muitos projetos eles não são atraentes ou atrativos agora, mas eles podem ser no futuro. Então, podem mudar as condições da economia, do setor, tecnologia, apetite ao risco dos investidores, e a partir daí você algum projeto que não é atraente agora pode ser atraente no futuro. Então, não é porque o projeto não é bom agora, pode ser que assim, guarda ele ou vai estudando, vai mantendo ele assim a distância, mantém um grupo de estudo e aí você revê. Muito bom. Payback é simples, fácil de usar, tranquilo, fácil de explicar, porém ele tem problemas. Então, 2 problemas do payback que são problemas sérios. E por causa desses problemas, a gente não usa o payback para tomada de decisão. Então, como o payback tem 2 problemas e 2 problemas graves, ele é uma medida auxiliar. Então, não é a medida principal para a gente decidir se faz ou não um projeto, mas é uma medida auxiliar ou uma medida complementar. Quer dizer que você não precisa jogar o payback fora, mas é uma medida de tempo. Então, dentro da sua tomada de decisão, você pode falar o seguinte: olha, legal, eu não decido com base ou primeiramente com o payback, mas o que eu vou fazer é o seguinte: calculo o payback, tomo a decisão com a medida devida, que a gente já vai ver na próxima sessão qual que é o VPL. E a partir daí a gente pode olhar o seguinte: legal, aceitei o projeto por causa do VPL, agora eu posso olhar o payback como uma medida auxiliar, falar o seguinte: olha, esse tempo é muito longo, eu não quero fazer. Qual é o pior crime que você pode cometer? É rejeitar um bom projeto. O que você não pode é tomar a decisão pelo payback e depois olhar o VPL. Então, quais são os problemas do payback? O primeiro problema dele é que ele não considera o valor do dinheiro no tempo. Reparem que quando a gente fez as contas aqui, eu subtraí os 30 que a gente recebe no final do primeiro período diretamente dos 100 que a gente gasta na data zero. Ou seja, não considerei nenhum juros, nenhuma remuneração que tem aqui com o tempo. Isso é um erro grave. Existe taxa de juros, existe remuneração do capital, então comparar assim, sem fazer nenhum ajuste, a gente está cometendo um crime razoável. Esse é um problema sério do método payback. Alguns tentam consertar isso usando o método payback descontado, mas isso não funciona. É um método assim, ele sofre também de problemas graves com o payback e ele só é mais complicado, acaba ficando mais complicado no final. Então, assim, usem como medida o payback. Ele é simples, fácil, as pessoas entendem, e é tão problemático quanto o payback descontado. Então, não vale a pena complicar ou tentar consertar o payback. Só lembre o seguinte: ela é uma medida complementar, auxiliar, não é a medida principal para tomar a decisão. E o segundo problema do payback é que ele não considera todos fluxos de caixa. Então, todas essas nossas flechinhas de entrada e saída de dinheiro, o payback não considera necessariamente todas elas. Então, por exemplo, imagine que eu tenha um outro projeto onde eu tenho uma saída, vamos dizer, um outro projeto tem um quarto período aqui, e esse quarto período tem uma saída de caixa, vamos dizer, de 2.000, uma enorme.
Então, vamos dizer, o que acontece? Existem projetos que têm a saída de caixa enorme no final? Existem, porque muitas vezes você faz algum projeto e ele causa, por exemplo, danos ao meio ambiente, ou você tem que fazer reparos, ou você tem que voltar à situação inicial. Então, você vai ter um grande gasto no final. Então, vamos dizer que esse seja um projeto desse tipo. O que acontece? O payback é o tempo necessário para recuperar o investimento inicial. Então, vai lá, recuperei o investimento inicial em 2 anos, 2,6 anos. O que acontece? O payback, o método, não olha esse último período. Então, tem uma saída de caixa enorme e ele não está olhando isso, porque ele já recuperou o investimento inicial. Inclusive, esse segundo projeto aqui que tem essa saída tem o mesmo payback do projeto inicial, que eu tinha feito só com os 3 períodos. Até porque o fluxo de caixa do último período, você pode chamá-lo de custo ou despesa, mas não de investimento. Investimento é o dinheiro que eu gasto hoje para ter benefícios no futuro. Esse fluxo, esse dinheiro que eu gasto na data 4 não é investimento, ele pode ser custo ou despesa. Porque eu gasto agora na data 4, mas não tem mais nenhum benefício, o projeto acabou. Então isso daqui não é investimento. Então esse é um dos problemas do payback, e é um problema sério, não considera todos os fluxos de caixa. E mesmo que se fosse, imagine o seguinte, ao invés de uma saída de 2.000, imagine aqui que eu tivesse uma entrada de caixa, vou até fazer outra cor aqui, imagine que eu tivesse uma entrada de caixa aqui de 5.000. O método payback também não olharia para ela. Ele recuperou o investimento em 2,6 anos, ele parou de olhar. Se tem coisas ótimas aqui para frente, ele desconsiderou. Então eu tenho 3 projetos, os 3 com payback de 2,6 anos, um que acaba aqui na data 3, e eu ganho 50 no final, outro que tem uma saída de caixa enorme no 4º ano, outro que tem uma entrada de caixa maravilhosa no último ano, e pelo método payback os 3 têm o mesmo valor. Então, por esses problemas, a gente não usa o payback para tomada de decisão, mas sim como uma medida auxiliar. E como medida auxiliar é bem legal, é bem fácil de ser usada. Tá ok, pessoal? Muito bom. Essa foi a nossa discussão sobre payback. Veja os outros métodos que a gente vai discutir, valor presente líquido, taxa interna de retorno, taxa interna de retorno modificada, e aí acompanhe tudo isso para conhecer e aprender melhor como tomar decisões de projetos de investimentos. Tá bom? Até mais!